Olá pessoal, primeiro vamos pedindo para vocês se inscreverem aqui embaixo, clica no sininho que assim você está ajudando o nosso canal. Vamos falar hoje da Bíblia, um pouquinho, um texto do que o Evandro me enviou sobre a fé. A fé é uma palavra monossilábica, ou seja, não pode ser separada em sílabas. Conforme a gramática da língua portuguesa é com acento tônico, ou seja, forte, palavra tão pequena quanto uma semente de mostarda, mas capaz de remover montanhas. Da mesma forma que não pode ser separada em sílabas, a fé não pode ser dividida com a idolatria. A fé torna a criatura humana forte nas adversidades presentes e tranquiliza sobre a vida futura. Então vamos ler um pouquinho. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Isso está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1 a 7. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Isso está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 30. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me vir
ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 28-32. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Isso está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, no versículo 27-34. E disse a ela: Teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 48 a 50. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E se levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés
com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, 11 a 19. A fé cura, salva, liberta, torna as pessoas confiantes. Ao contrário, o medo imobiliza, causa descrença, ilude, atormenta, não deixa ver com clareza a situação e nem a resolução dos problemas. Pedro, ao sentir o vento mais forte, podemos também comparar com os nossos problemas do dia a dia. Sentiu medo, perdeu a fé e começou a afundar. Jesus estendeu a sua mão para ajudá-lo. Muitas vezes somos criaturas de pequena fé e duvidamos de Deus, que mesmo assim nos ajuda. Oremos para pedir auxílio, esclarecimento e procuraremos nos educar para ser aquela mulher que dizia: se somente tocar nas suas vestes, sararei. Obrigado, muita paz, muita luz a todos.